Programa Jogo Aberto de volta, TV Tarobá de Londrina, envelhecimento com saúde, com qualidade de vida. É o tema do programa de hoje com a doutora Bruna Volpe, geriatra, médica, que está participando conosco aqui do Jogo Aberto deste sábado, véspera do Dia das Mães. E a gente falava aqui agora há pouco, né? O que adianta eu ter 90 anos, chegar aos 90, 100 anos, mas amarrado a uma cadeira de rodas, não conseguindo enxergar, não conseguindo ouvir, com demências, com problemas como mal de Parkinson, Alzheimer e tudo mais. Mas espera aí. Onde que eu busco inspiração, então, para chegar com qualidade de vida? Doutora Bruna, essa é uma pergunta que me parece que persegue, né? Até os especialistas mesmo nessa área, né? Até daquelas áreas que eu falei, das Blue Zones, o que eles identificaram? São idosos que eles têm motivo para viver. Então, são idosos que eles têm inspiração. Então, assim, eles fazem coisas que gostam, às vezes eles se mantêm trabalhando, eles têm uma atividade social e com a família, raízes familiares muito importantes. Vamos citar um exemplo aqui prático que eu vejo, inclusive, aqui em Londrina. Tem uma galera da 60 mais que faz um baile no final de semana. E eles fazem contagem regressiva para chegar lá. Isso é um motivo. Por exemplo, na segunda, então, já faço minha academia, já vou me preparando, porque vou dançar a noite inteira no baile. Alguma coisa nesse sentido. Um jogo de futebol, um jogo de sinuca, um jogo de alguma coisa assim. Sim, e se manter. Ele tem aquele motivo, ele tem aquela inspiração de vida. Eu gosto de fazer isso. Então, assim, manter os gostos, manter interesses, né? A gente aprender coisas novas, ter uma família próxima, uma rede de apoio. Porque, assim, a gente vê que o idoso que às vezes é muito isolado, ele já é um idoso que ele já fica mais frágil. Isso é uma coisa importante. O papel da família, o papel das pessoas que têm pai ou mãe, né? Juntos ou não, sozinhos ou não, morando longe dos filhos, ou em outra cidade, ou até mesmo na mesma cidade, só que sozinhos. Eu fico imaginando, doutora, uma mulher aí dos seus 80, 85 anos, 90 anos, morando, por exemplo, num apartamento, sei lá, no 10º andar de um apartamento, tem escada, né? Tem elevador? Tem, mas tem ali dentro de casa tem um tapete, que pode ser um perigo, um degrauzinho daquele do banheiro para a sala, para o corredor. Como que a gente pode lidar com isso? Qual a orientação que a gente pode dar? Então, assim, isso vai ser mais comum daqui para frente, né? Porque, assim, os idosos, eles se acostumam a morar sozinhos, né? Sim. E aí a gente vai vendo que vai passando o tempo, às vezes a gente fica com medo de deixar eles sozinhos. Mas quais seriam os sinais que a gente pensa assim, esse idoso dá para morar sozinho e esse idoso não dá? Porque, assim, às vezes você tira um idoso que é funcional, que ele está super bem, que ele consegue se mexer, e aí consegue cuidar da casa, você tira ele da casa dele para morar com os filhos. É outra rotina, começa uma sensação de inutilidade, vem a depressão, vem outras doenças que isso pode acabar com ele. Sim. Né? E a perda do companheiro ou da companheira também? Isso também é um fator importantíssimo. Às vezes ele perdeu a razão de viver ali, né? Por quê? Porque aquela pessoa que estava ali a vida inteira, isso dá um baque na pessoa. A pessoa começa a ficar mais... perde agilidade, começa a ficar mais isolada, que são todos os fatores que a gente vê que faz o idoso ficar mais frágil. E a senhora sente isso na conversa, no consultório, no dia a dia? A gente conversando, porque a gente vai vendo assim, ele ficou mais triste, daí ele parou de sair de casa, daí ele começou a cair, daí ele começou a piorar a audição, de repente a visão não está muito legal. Então, esses são os sinais de alerta para a gente pensar, poxa, talvez esse idoso deveria ter um pouco mais de cuidado. Sim. Talvez, será que esse idoso pode estar morando sozinho? Sim. O que é mais, fator de risco mais importante? O pai e a mãe caíram no último ano? Poxa, caiu. Aí a gente vai ver como é que foi essa queda. Foi uma queda que ele estava ali, aí de repente estava correndo e uma queda que qualquer um cairia. Acidental. Né? Acidental. Ou foi uma queda assim, ele deu uma tropeçadinha no tapete, dentro de casa. Isso já é uma queda perigosa. Então, isso já é uma coisa que já tem que acender uma luz vermelha. O idoso que toma muitas medicações e está com uma dificuldade visual. Às vezes, ele toma mais de 5 remédios por dia. Pensa, como que é difícil para o idoso separar, lembrar de tomar e administrar tudo isso. O idoso que você chega na casa dele, você vê que já não tem um autocuidado, que tem alguma coisa diferente, ela já não cuidava mais da casa como cuida agora, ela já não se cuida mais como antes. Aí são já sinais de alerta que talvez esse idoso não possa morar sozinho. Sim.
né? Agora, não é porque você tem idade que você, você fez aniversário de 80 anos, você não pode mais morar sozinho. Sim, sim, sim. A avó do meu esposo mora sozinha. Ela tem 86 anos. E só que assim, ela tem uma rede de apoio incrível. Assim, os filhos vão todos os dias na casa, ver de manhã, de tarde, de noite como que ela tá. Rede de apoio. Então é uma rede de apoio. Ela pode morar sozinha, mas sempre tem alguém ali para ver como que ela tá. Essa rede de apoio, além dos filhos, ela é formada mais do quê? Quem compõe essa rede? Alguns países, esses que já estão mais experientes com os idosos, a gente vê que às vezes tem idosos que não têm filhos, por exemplo. Então, o que se desenvolveu? Rede de apoio entre os vizinhos. Então, às vezes tem vizinhos que são mais jovens, que ajudam a cuidar. Então, você ter um bom relacionamento já é importante também. Mas, assim, eu acho que hoje em dia, aqui no Brasil, o que mais a gente vê, que é mais importante é a rede de apoio familiar, né? Porque, assim, às vezes o idoso ele fica mais isolado ali e não conhece o vizinho do lado. Então, assim, se é um vizinho que ele já conhece da vida inteira, é diferente. Mas se é um idoso que é muito isolado, a gente não pode ficar contando só com isso também. Exatamente. Né? Agora, doutora, o papel de cada um de nós da sociedade. Não vamos nem falar aí de filhos, né? Porque o filho, a gente vê, lamentavelmente, as instituições de longa permanência com um número crescente também de... Os asilos, né? A gente chamava antigamente de asilo, hoje instituições de longa permanência. E depois você tem também essas casas, né? Que acolhem, algumas inclusive são bancadas pelo poder público, outras são privadas. Como é que é isso, doutora? Esse mundo, tem muita gente ainda vivendo assim, casas de longa permanência? Existe, e o pior que eu acho que é uma tendência que a gente vai ter daqui para frente. Se a gente pegar países que já têm mais idosos do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, Estados Unidos, é um país que tem uma grande quantidade de idosos. Você já percebeu que todas as séries eles mostram o vozinho, não sei quem que está na casa de repouso? Sim. Porque eles se prepararam para isso. Então, a gente não pode pensar na casa de repouso só como um lugar ruim. Tá? Ele tem indicação para ter alguns critérios que a gente usa, que a gente fala assim, esses sinais de alarme que a gente vê. Às vezes o idoso não está dando conta de morar sozinho, seria um risco para ele morar sozinho. E às vezes o filho não consegue estar aqui 24 horas. Às vezes o filho trabalha o dia inteiro. Trabalha o dia inteiro, ou é um filho único, não tem como. Então, às vezes... Estando na instituição, a gente tem um cuidado que não teria se ele estivesse sozinho. Então, a gente não pode encarar isso como uma coisa ruim. A gente tem as instituições, não só para aquele que está debilitado, acamado, tem os lares que são, hoje em dia, tem alguns lugares que estão desenvolvendo já uns lares mais sofisticados, né? Que aí, assim, o idoso ainda, ele tem uma funcionalidade, mas ele resolveu ir para lá porque ele não quer ficar sozinho. Então, nos Estados Unidos, isso acontece muito. Você vê que não é aquele idoso muito coitadinho que está só na cama, que vai para a instituição. Então, assim, a gente tem que tentar mudar um pouquinho esse olhar, porque eu acredito que vai ficar mais comum com o envelhecimento da população. Doutora Bruna, foi um prazer recebê-la aqui e mais ainda com as suas informações valiosas, que dão só uma dica para a gente. No encerramento do programa, eu quero deixar aqui uma dica que foi a doutora Bruna, livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver. Olha só que bacana, gente. Isso aqui é uma espécie de manual, né, doutora? Que dá para a gente indicar. Ela dá umas dicas interessantes, ela fala como que é o processo do envelhecimento, né? E como a gente pode se preparar para tudo isso, né? Perfeito. Eu acho uma leitura excelente para todo mundo. Tá bom, tá aí, gente. Obrigado pela audiência, um feliz Dia das Mães para você. Passe com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, enfim, com a família. E a gente espera ter levado conteúdo de qualidade para vocês, tá legal? Agradeço também a comunicação da Unimed por ter propiciado a vinda da doutora Bruna aqui. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.